Olá e bem-vindos a mais um vídeo de hoje. Então, estou gravando isso antes do Fed tomar uma decisão de cortar ou não as taxas de juros. Eu realmente acredito que vamos ter um corte de 25 pontos base, mas os comentários quando o Jerome for falar vão movimentar o mercado. Além disso, também vamos receber o gráfico de pontos, que pode mostrar o que devemos esperar para 2026 em relação a novos cortes. Agora no vídeo de hoje, eu quero abordar o outro lado da questão é menos foco no que acontece com o mercado, menos foco no macro, mais foco em permanecer investido, não permanecer investido, tentar acertar o timing do mercado, não tentar acertar o timing do mercado. Já falamos sobre isso, especialmente mais perto do período de abril, os 10 melhores dias versus os 10 piores dias, e o que a combinação dos dois traz para os investidores. Temos também comentários do Tom Lee, então vamos focar nisso. Se gosta desse conteúdo, curta e compartilhe. Agradecemos muito. Para mais apoio, veja o link na descrição ou no comentário fixado. Receba as 10 melhores ações para comprar ou acesse fulcom/CouchInvestor. Obrigado, tudo certo. Resumo rápido. No momento, se assim que está o mercado. Estava um pouco pior quando o mercado abriu, mas como sempre, ele abre ou melhor ou pior. E então, na primeira ou segunda hora, realmente temos mais movimentos nesse período. Sim, hoje é um dia específico com o corte de juros, a reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto e também o relatório de lucros da Oracle após o fechamento do mercado. E então, agora, se olharmos para alguns nomes aqui do setor de fintech, temos mais de 50 dos nomes que acompanhamos que estão em alta neste momento. New Clouds estão todos no vermelho, não importa se é Corey, Iron, Nebulous, Apply Digital, tanto faz, todos estão no vermelho hoje. Mas eles basicamente voltaram a preços que não eram vistos desde ontem ou alguns dias atrás. Entre as ações baratas, Marvel foi a que mais subiu. E temos Qualcomm, Micron, Taiwan Semiconductor Manufacturing Applied Material, CLAC, depois temos AMD, CML e Nvidia, todas caíram um pouco então. Quanto às grandes empresas de tecnologia, temos algumas em alta, não muitas. A Amazon está em alta, Tesla e Google, e o resto está um pouco em baixa no momento, com Microsoft caindo 26 agora. Quanto aos outros nomes por aí, temos alguns, por exemplo, como o Mercado Livre, que já mencionamos na transmissão, que caiu para menos de 2.000 por ação. Não vi nenhuma notícia específica que fizesse essa ação cair mais hoje. Ainda considero uma ótima empresa. Agora temos Oscar, logo abaixo aqui. Uber está em queda, provavelmente por causa da rápida expansão da Waymo, mas a Uber também nos mostrou números incríveis nos últimos dias. Estamos vendo volatilidade, o VX também subiu um pouco hoje, mas novamente para mim nada mudou. Vejo muitos comentários e conversas perguntando por que essa ou aquela ação caiu. Nunca ouço por que aquela ação subiu. Quando sobem, as pessoas geralmente não questionam. As perguntas aparecem quando as ações começam a recuar um pouco. Agora vamos ouvir o que Tommy tem a dizer. Especialmente em relação à situação atual encerrando o ano, talvez olhando também para 2026, falando aqui sobre os 10 melhores dias. Vou começar com um pouco de macro e destacar algo que já discutimos várias vezes na Fundstrat. É conhecido como a regra dos 10 melhores dias. E para te dar um contexto, acho que isso explica por que as pessoas estão pessimistas este ano. Se você está pessimista este ano, está acompanhando o consenso. Atualmente, segundo a AII, a diferença entre otimistas e pessimistas está em menos 107, e se você olhar a leitura semanal da AII durante todo o ano, os pessimistas dominaram o sentimento do mercado. Só 12 semanas do ano tiveram investidores positivos até agora. Por quê? Acredito que isso ocorre porque as pessoas tentam acertar o timing do mercado. A regra dos 10 melhores dias afirma que o S&P obtém grande parte dos ganhos anuais em só 10 dias, indicando que tentar prever o timing do mercado não é recomendado. E este ano foi um exemplo realmente marcante. Desde 1928, o S&P rendeu 8% ao ano, mas sem os 10 melhores dias, cai para menos 13%. Isso significa que você perdeu 2.100 pontos base, se você não tivesse os 10 melhores dias em cada ano. Desde 2016, essa regra também se manteve. O S&P teve um retorno de 14%, mas cai para menos 9%. Sem os 10 melhores dias são 2.300 pontos base ao ano. Basicamente, todos os ganhos do mercado são feitos em 10 dias. Agora eu sei o que as pessoas vão dizer. Você só mostra o que ocorre ao perder os 10 melhores dias, mas e se perder os 10 piores dias? Bem, é claro, se você conseguir evitar os 10 piores dias, então você vai ter um ganho substancial.
Você provavelmente é um dos investidores mais sortudos que existem. Ser capaz de evitar os 10 piores dias de um ano, isso é chamado de tentar acertar o timing do mercado. E se você realmente é tão bom em acertar esses 10 piores dias, então parabéns. Mas esse não é o ponto. O ponto é destacar os 10 melhores dias. O que acontece quando você ainda está investido e o que acontece quando você não está investido, esse é o ponto. O ponto é esse aqui. Tempo no mercado supera tentar acertar o tempo do mercado, porque as pessoas já tentaram antes, certo? Já tentaram prever o tempo do mercado. Imagine se você fosse tão inteligente a ponto de prever a queda em abril. Você vendeu tudo e então disse: "Ah, vai chegar uma recessão, vai acontecer uma grande queda. Ainda assim, não vou comprar nada." Bem, nós sabemos o que aconteceu depois. Tivemos o quê? 6, 7 meses consecutivos em que o mercado ficou positivo. Você ficou de fora por 6 meses. Não. Investidores inteligentes compraram durante grandes quedas, compraram durante o drama da DeepSeek, compraram também em abril. Porque adivinha só. Apesar do fato de que, sim, o macro pode ter um efeito nas ações que você possui, o macro pode ter um efeito nas empresas que você possui, ao longo de um longo período de tempo, o macro não deveria ter um papel importante no sucesso da sua empresa. Você quer dizer, sim, mas e se houver uma recessão que dure X anos, isso provavelmente vai prejudicar a empresa? Sim, claro. Se ninguém for gastar mais nada, se as pessoas não tiverem empregos, se as pessoas não ganharem dinheiro, então sim, as empresas também não vão ganhar dinheiro. Mas como já vimos antes, recessões, sim, elas tendem a acontecer, mas na maioria das vezes, na maior parte do tempo. Estamos em um mercado de alta, não estamos em uma recessão, não estamos em um mercado de baixa. Vamos continuar. Nos últimos 3 anos, em 2023, o S&P subiu 24%, mas sem os 10 melhores dias, subiu só 4%. Em 2024, o S&P subiu 23%. Excluindo os 10 melhores dias, subiu apenas 4%, e este ano o S&P subiu 16%. Mas se você excluir os 10 melhores dias, você está com uma queda de 12%, uma diferença enorme. Então vamos olhar para esses 10 melhores dias de cada ano. No total, os 10 melhores dias em 2025 foram especialmente marcantes. 32. Você precisava estar nos 10 melhores dias. O 10º dia entre os 10 melhores foi 9 de abril de 2025, quando o mercado subiu 95. Esses foram os fluxos das tarifas. Se você perdeu esse dia, teve um ano ruim. Sem os 10 melhores dias, o mercado caiu 12 neste ano, ou seja, o mercado de baixa das tarifas que definiu tudo. Aqui está o melhor dia de 2025, bem ali, aquela vela grande. Se você não tinha ações, depois daquele dia também perdeu. O melhor ganho de 6 meses que vimos em mais de uma década. Sim, espero que isso deixe claro. Agora, se mergulharmos um pouco mais fundo, temos este gráfico bem aqui. Este cara no X nos mostrou aqui os 10 maiores ganhos e as 10 maiores perdas. Nós basicamente falamos muito sobre os 10 melhores dias, mas e sobre as 10 maiores perdas bem aqui? Se você misturar eles de novo, ainda deve ficar tudo bem. No geral, nesse caso, temos de 1995 até 2025 para o S&P 500, passando para a parte de probabilidade do vídeo. Então, o S&P 500 após um corte de juros, enquanto o SP está 1% das máximas históricas. Podemos ver que um dia depois, uma semana depois, na média subimos, mas só ficamos positivos em 56% a 44% das vezes, então não é tanto. Após 2 semanas, só 44% das vezes tivemos resultado positivo e, em média, você ainda cai 0,1. Assim como os dados que mostrei para você no domingo, se você olhar de 9 meses a um ano depois, é claro que estamos no positivo em mais de 93% das vezes. Considerando isso, a média dos retornos futuros do S&P 500 após o Fed cortar a taxa, com o SP dentro de 1% do tempo. Visualizado, isso fica assim. E então temos o máximo drawdown, e o máximo drawdown você pode ver. Após 9 meses a um ano, o drawdown médio máximo é 828. Nós tivemos, claro, grandes drawdowns bem aqui, basicamente um ano depois de 2019, que são os de 2020, certo? Então tivemos um grande drawdown por causa do crash da pandemia. Esses são os motivos pelos quais, após 6, 9 meses ou um ano, o drawdown máximo costuma ser tão alto.
Por causa desses impactos aqui, mais de 20 de drawdown por causa desse mesmo evento. E claro, ao olhar para o fim de 2024, há o grande drawdown de abril. O que ocorreu com o SP após o Fed cortar as taxas estando a menos de 2% das máximas históricas? Em todos os anos, sempre tivemos resultados positivos. No curto prazo, é claro, as coisas são um pouco mais voláteis. Em média, esperamos alta após 2 semanas e em 52% dos casos estamos no positivo, mas em média estamos, digamos, estáveis ou levemente no negativo, e aqui temos o mesmo impacto de queda. Então aqui estão os dados, esses são os dados que temos agora. O que aconteceu antes pode se repetir ou não, mas agora você sabe o que ocorreu. Você pode usar esses dados a seu favor para decidir, ou não, depende de você. Como disse no vídeo de portfólio de domingo, já fiz minhas compras, é isso. Faltam 3 semanas para o ano acabar. Só vou investir em 2026 se houver quedas grandes em alguns nomes. Por enquanto, prefiro ficar em dinheiro. Mas isso muda? Isso muda minha opinião sobre as empresas que eu possuo? O que quer que aconteça ou o que quer que seja dito hoje por Jerome Powell? Provavelmente não. Muito, muito improvável. Então, no geral, é isso. Sim, talvez seja um pouco repetitivo o que estamos dizendo aqui, mas talvez seja bom repetirmos essas coisas várias e várias vezes. Especialmente porque temos estado em um mercado muito, muito bom nos últimos 3 anos. 2026 pode manter o ciclo de alta? Otimistas dirão sim, pessimistas dirão não, mas estes já dizem não há anos. Então isso não muda muita coisa. Só saiba o que você possui, tenha boas empresas e aproveite as quedas irracionais. É basicamente isso. Isso é tudo por este vídeo. Obrigado a todos por assistirem. Vejo vocês no próximo. Tchau, tchau.